Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira, estamos aqui para darmos continuidade a esse estudo do Livro dos Espíritos, com muita alegria sempre. Lembrando que há alguns anos, começamos esse estudo, Célia? E que é sempre com muita alegria, com muito prazer que a gente está aqui, porque estamos juntos com vocês e, principalmente, eu acho que mais ainda, estudando. Porque, como a gente sempre fala, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. Então, quando a gente vem aqui se preparar para fazer essa gravação para vocês, a gente acaba estudando e discutindo, conversando sobre as questões e, evidentemente, aprofundando sempre, aprendendo sempre um pouquinho mais. Já tivemos a oportunidade com a Célia de lermos e estudarmos esse livro algumas vezes, e cada vez que a gente volta a uma questão, a gente tem outro entendimento. Tem outro entendimento, a gente aprofunda um pouco mais. Até porque, Célia, tudo depende muito do momento em que nós estamos passando em nossas vidas, da nossa fase evolutiva. E a gente vai tendo, então... Porque o amadurecimento moral, o amadurecimento intelectual, não para. O progresso é lei de Deus. Não cessa. Então, não cessa. O ano passado, por exemplo, para este ano, a gente já tem uma vivência muito maior, coisas que a gente desconhecia, passamos a entender, a conhecer, coisas que a gente fazíamos, deixamos de fazer. Outras que não fazíamos, passamos a fazer. Ou seja, é a evolução natural, a nossa evolução natural, tão desejada, pela divindade, para que a gente possa passar por essa encarnação e chegarmos lá na frente, lá no final, e dizer, poxa vida, valeu a pena subir alguns degraus. Não todos necessários à nossa verdadeira superação. Mas já subimos alguns degrauzinhos. Já deixamos para trás algumas imperfeições. E você falou, Nivaldo, que nós já estudamos. Antes da pandemia, nós estudávamos, toda segunda-feira nós tínhamos o estudo do Livro dos Espíritos. Presencial. Com uma companheira que já retornou à pátria espiritual, que coordenava esse estudo, a senhorinha, a quem agradecemos também muito, a nossa gratidão é muito grande. E já fizemos esse livro algumas vezes. E eu lembro que no início era pergunta-resposta, pergunta-resposta. Sim. Não questionávamos, não analisávamos a resposta. É pergunta-resposta, pergunta-resposta. Com o tempo, foi começando. O nosso amadurecimento, Célia. Foi começando. Tudo tem a sua hora. E aí, junto com o Livro dos Espíritos, chegou um novo olhar para o Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito. Juntou os dois. E nós começamos sem um planejamento consciente. Vamos mudar. Não, a coisa foi acontecendo. É verdade. E estamos aqui. É verdade. E o Livro dos Médiuns, que foi um divisor de águas. Outro eu estudo. Considero que todo espírita precisaria ler, estudar. O Livro dos Médiuns é um divisor de águas. A gente entende muita coisa. Célia, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, Deus, ao nosso irmão maior, Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, aos nossos mentores espirituais e os mentores espirituais da nossa casa, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, e aos mentores que coordenam esse estudo, do qual nós apenas cumprimos as determinações. Vamos, nesse momento, agradecer pela oportunidade da reencarnação, de estarmos aqui, quando sabemos que tantos querem e não podem. E vamos sempre pensar positivo, buscando as soluções das nossas dificuldades.
entendendo sempre que Deus estende sempre as mãos para nós, mas que o primeiro passo dessa longa caminhada nós temos que levantar e dar. É com a nossa vontade, é com os nossos objetivos que eles conseguem se aproximar de nós e nos intuir, nos inspirar para caminhos diferentes, caminhos melhores. Então, que possamos, nesse momento, estarmos unidos com esses espíritos amigos que estão torcendo, vibrando, para que a gente possa passar a esses entendimentos tão necessários e importantes em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Para a nossa reflexão, início da semana, nós separamos para vocês hoje o que vai ser colocado na tela e diz assim: pare de se preocupar com os buracos na estrada. Pare de se preocupar com os buracos na estrada e aproveite a viagem. Essa citação nos leva, Célia, a gente avaliar que muitas das vezes, muitos de nós ficamos presos às crises, aos problemas, às feridas, as dificuldades que aconteceram em nossas vidas. E que acontece? Foi aquela dificuldade que tivemos porque o pai, a mãe foi assim, ou a tia ou o tio, foi aquele problema na infância que nós tivemos, ou foi aquela situação na adolescência, ou alguém que nos chamou de feio, ou alguém que disse que nós não seríamos nada, ou alguém que disse alguma coisa para nós ou fez. E aí nós ficamos, Célia, presos nessas situações, nesses buracos, e esquecemos de entender que a vida, esse caminhar, é livre. Nós temos que partir esquecendo esses buracos e caminhar, aproveitar essa oportunidade que a vida nos dá de chegarmos muito longe e chegarmos aos nossos objetivos. É não deixar, Célia, que essas querelas prejudique os nossos objetivos de nós alcançarmos o que nós queremos. Não ficar preso nessas dores do passado. Partirmos para frente. Esse é o objetivo. Que a gente não fique preso a essas dores que nos aconteceu, que a gente possa seguir em frente, olhando esse caminho que muitas das vezes é muito mais bonito do que ficarmos olhando para trás. Essa estrada que a gente precisa aproveitar é a nossa vida atual. É a nossa vida atual. E dentro desse percurso, nós vamos precisar trabalhar todas as nossas deficiências. Nós vamos precisar trabalhar todas as situações que nós viemos aqui para ressarcirmos. Esses são os buracos que vão aparecer. Mas se nós viemos aqui completamente cheios de vícios e precisamos superá-los, esses são os buracos. Vou ficar preocupada só com o buraco? Eu não posso. Eu tenho que me preocupar com o meu caminho, que eu preciso seguir nesse caminho, nessa viagem. Eu preciso, quando eu vislumbrar aquele final, eu preciso entender que lá eu vou ser mais feliz. Mas para isso, eu preciso, a estrada esburacada mas são as dificuldades que encontramos no nosso caminho. Que vamos encontrar sempre. E vamos encontrar sempre. É verdade, sempre. Então, nós estamos na questão 745, ainda da lei de destruição, falando do tópico guerras. Exatamente. E a questão 745... Kardec pergunta a espiritualidade.
que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Como Provoca, é que tá a né? sua? É aquele que provoca a guerra, aquele que faz a guerra acontecer para proveito próprio, né? Nós temos exemplos aí. O que se deve pensar dessas pessoas, né? Aí Kardec, a Acho que ele tá- espiritualidade nos responde. Grande culpado é esse. E muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Aí, Caramba, é pesado, né? aí nós podemos perguntar, mas eu só fomento a guerra. Eu não vou lá, eu não mato ninguém. Mas é o que a espiritualidade nos diz aqui, nos responde. Esse é o verdadeiro culpado. Todas aquelas vidas sequeladas, vidas extirpadas, eu vou ter que responder por isso. Eu fomentei a guerra visando a minha ambição, a minha sede de poder, de domínio. Eu fomentei o fomento da guerra, muitas das vezes não, na maioria das vezes, é alimentar o orgulho daquele poder, daquela supremacia. E todas aquelas mortes causadas nos conflitos, esse que fomentou Vai ser responsabilizado. vai ter que responder por elas. Célia, e eles nos dizem aqui, no meu livro, tá, inclusive com uma letra diferente, muitas existências lhe serão necessárias para que ele possa expiar todas essas mortes. O grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias. E aí, a gente precisa alargar esses pensamentos. Esse entendimento, né? Porque numa guerra, aquele homem que sucumbiu na guerra, a falta dele lá no lar dele vai ter consequências. E esse que fomentou essa guerra responde por aquelas consequências. Também. Então, a coisa é muito mais abrangente do que a gente pensa. Possa imaginar. Aí a gente para nessa última grande guerra que nós tivemos. Olha o compromisso. Esse seu exemplo, Célia, só para clarear um pouco mais, né? É muito importante que muitas das vezes a gente faz alguma coisa para alguém e o prejudica, e a gente muitas das vezes acha que só prejudicou aqui o fulaninho. Mas a gente não alarga esse entendimento, como a Célia muito bem lembrou, que ao prejudicar essa pessoa que era encarregada era um chefe da casa que alimentava os filhos, não vai mais poder fazer isso. Então, quem provocou vai ter que responder pelo mal que fez a essa pessoa, mas também a todas as consequências advindas desse ato. O que esse dele não poder mais ajudar as pessoas que ele esse exemplo que você usou, Nivaldo, esse homem que não pode mais ajudar a sua família, não pode mais ajudar a esse filho. Vamos contar um único filho. O que esse filho vier a sofrer, ele responde. Será de culpa desse que fez o mal. A abrangência das consequências, das dívidas que vamos adquirindo, elas são imensas. É verdade.
E aí terminamos esse item da guerra. Falando sobre a guerra. Outro item Agora nós vamos falar sobre, extremamente... Célia, nesse item ainda de destruição, que é um outro ponto, vamos falar sobre assassínio. Assassínio. E a primeira pergunta que Kardec traz é a seguinte: o assassínio é um crime aos olhos de Deus? Tirar a vida de outra pessoa é um crime aos olhos de Deus? Porque nós estamos falando a lei de destruição. É, lei de destruição. A lei de destruição. E nós eles já haviam dito que tudo é preciso que se destrua para que se regenere. Então Kardec está perguntando, será que o assassínio é um crime aos olhos de Deus? E eles respondem sim. Um grande crime. Pois aquele que tira a vida de seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão. E é aí que está o mal. Célia, a gente sempre falou aqui que o suicídio é um dos maiores crimes. É um dos Por quê? Porque a gente ceifa uma vida que foi programada, ela foi projetada para que houvesse uma expiação, como ele diz aqui, ou uma missão. E quando eu tiro a vida de uma outra pessoa, eu estou fazendo a mesma coisa praticamente. Eu estou impedindo aquele espírito de cumprir a sua jornada. Uma jornada que foi programada por toda uma equipe espiritual. Então, isso aos olhos de Deus é um grande crime. E essa programação, ela é complexa. Ela não é assim como... unitária, de um indivíduo apenas. É preciso, vamos parar e vamos pensar que a gente retorna ao mundo espiritual, cada um no seu grau de evolutivo. Cada um em determinado plano. Então, a nossa família, a família que nós temos hoje, para juntar todos esses, é um trabalho insano. Isso, às vezes, da Célia, leva séculos. Isso leva séculos. Séculos para se juntar toda essa família que precisa nascer junta novamente. Então, no mundo espiritual não é assim. Fulano está grávida, tem um espiritual, ele manda ele. Não é assim. Tudo é programado e muito bem programado. E tudo que é programado no mundo espiritual é para que dê certo aqui. Todos nós viemos aqui com 100% de chances para dar certo. De darmos certos. Então, tudo é feito no mundo espiritual muito bem planejado e para que um conviva com o outro, e com o outro, de maneira que quitemos os nossos débitos, nos ajustemos, nos amemos. Muitas das vezes fomos inimigos férreos no passado e estamos aqui juntos para superarmos isso. Aí se comete um crime. É esse fio que é cortado. É esse impedimento de todo esse planejamento. Por isso que é seríssimo. Célia, só fazendo aqui um pequeno adendo, né? Não vamos aprofundar, porque é outro tópico, seria outro. Mas essa vida que seria ceifada aqui, uma vida que já existente, é exatamente aquela vida que foi programada, que ainda está no útero. No momento em que a gente ceifa essa vida, nós também estamos, muito provavelmente, ceifando essa experiência, essa expiação ou essa missão desse espírito que estaria aí com toda essa programação que foi feita, muitas das vezes, de séculos, a gente está simplesmente ceifando. Por isso a doutrina espírita é contra o aborto. Porque ela é contra o assassínio também. Aí aqui a gente vai pensar assim, mas nada acontece que nosso pai não permita. Sim. Claro. Esse que sucumbiu
através de um crime, de um assassinato, ele sucumbiu porque desta maneira, porque precisava. No planejamento dele, deveria ser assim. Aí a gente lembra do Evangelho. O escândalo tem que acontecer. Exatamente. Mas ai de quem cometer. E quando o Evangelho fala o escândalo tem que acontecer, a gente está falando de mal, a gente está falando de ceifar a vida, a gente está falando de tudo que nós não devemos fazer. Então, o escândalo tem que acontecer. Mas ai de quem o fizer. Porque a espiritualidade tem 1000 maneiras desse ser, que nesse caso, dessa vida que foi ceifada, a espiritualidade tem 1000 maneiras de fazer com que diferente. Ele desencarne, fazer diferente. Eu não preciso pegar uma arma e apertar o gatilho. Por isso que é muito grave, por tudo. E aí nós vamos cair no mesmo caso lá da guerra. As consequências que tem essa falta aqui. Perfeitamente. Na 747, Kardec pergunta: é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? É sempre igual? Ou seja, a pessoa matou, a lei, a nossa lei é assim, prevê para assassinato lá 10 anos, por exemplo. Está no código. Está no código. Mas será que a lei divina é assim? Para todos os assassinatos? A culpa é a mesma? A culpa é a mesma? E ele nos responde: já o temos dito, Deus é justo e julga mais pela intenção do que pelo fato. Deus é justo e julga mais pela intenção do que pelo fato. E aí eu lembro de um item do Evangelho que ele fala: um homem entra numa casa para roubar, para que ele possa alimentar a família dele. O dono da casa acorda, ele no desespero, ele mata. O outro entra para roubar, para ter. Ele quer ter, ele quer o dinheiro, ele quer as joias, ele quer a TV, ele quer o que tiver valor dentro daquela casa. O dono acorda, ele também ceifa essa vida. Os dois são crimes. Na justiça, na nossa justiça, na justiça do homem, são crimes. E na justiça de Deus? E na justiça divina? Um vai ter atenuante? Vai ter. Cometeu uma grave infração? Cometeu. Porque no mandamento de Deus está: não matarás. E não é só esse matar, de tirar a vida, que esse mandamento fala. Mas nesse caso que nós estamos falando, é tirar a vida. Ele vai ter atenuante? Vai ter atenuante. Mas cometeu uma falta. Quando eles nos... E o outro vai ter um outro peso em função da intenção dele de entrar ali para fazer. Quando eles nos dizem, né, Célia, na resposta, que Deus é justo. Deus é justo. Ele julga mais a intenção do que o fato, é porque ele vai levar em consideração, Célia, a emoção que envolveu aquela situação, os sentimentos, né? E o conhecimento da lei de Deus. Porque a gente sabe que, por exemplo,
uma tribo que não tenha esse entendimento hoje das leis divinas, ele vai ter uma penalidade muito diferenciada de quem a conhece a lei, de um civilizado. Então, o conhecimento das leis de Deus também é levado em consideração nessa questão de se atribuir, né, a responsabilidade maior ou menor para esse crime. Claro que sempre será um crime, sempre será um assassino, mas o grau é diferenciado. Questão 748. Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Pois é. Legítima defesa. Ou eu ou ele. Você falou sobre o caso de a pessoa estar em casa dormindo e alguém entrou na tua casa e ele estava armado e você atirou e matou. É exatamente isso. Ou você, hoje vamos imaginar aí, né, um assalto e você reagiu e também matou. Deus desculpa esse assassínio em caso de legítima defesa e a espiritualidade vai respondeu a Kardec em 1867. Só a necessidade pode desculpá-lo. Mas se pode preservar a vida sem atentar contra a do seu agressor, deve fazê-lo. Pois é. Só a necessidade pode, neste caso, desculpá-lo. Essa legítima defesa, né, essa necessidade de preservar a sua vida, claro que neste caso também será levado pela espiritualidade. Será levado, não vamos falar aqui na lei do homem, pela espiritualidade, vai ser levado pela lei de Deus, vai ser levado em consideração a emoção, os sentimentos, a intenção, o conhecimento das leis divinas, tudo isso, tudo vai ser levado em consideração, nada é... As leis divinas, a lei de Deus não é assim ditatorial. Ela vai levar em consideração o quadro, como aconteceu, qual era a intenção de quem estava ali, qual o sentimento dele, a emoção naquele momento que ele tinha de preservar a própria vida. Né? E a espiritualidade, a espiritualidade nos esclarece nesse sentido. Desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a do seu agressor, deve fazer. Se não há necessidade de eu extirpar aquela vida, eu não posso fazer. Eu lembro de um assalto mas ele deixa, né, Célia, ele deixa evidente que se não houver outra oportunidade, é legítima defesa. Você lembra? Eu lembro de um assalto que houve no centro da cidade e aí pegaram o assaltante e iam linchar. E a assaltada parou e protegeu ele, porque ela já não corria mais risco, ele não ia levar mais nada dela. Ela foi e protegeu ele. Essa provavelmente tinha o conhecimento das leis de Deus. Protegeu. E ainda foi, amanhã ele está aí te assaltando de novo. Ela não ligou para isso, mas ela protegeu ele até que a polícia chegou e levou. É o caso, eu não estou mais em perigo, eu não corro risco então, nenhum. Você não tem então, mais que eliminar a vida do outro. Por que eu vou pôr a vida do outro em risco? A 749. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Isso é uma questão, né? Porque a guerra... Com essas armas agora? Você é enviado... Isso na época de Kardec ainda havia aquele confronto. Hoje ainda há também. Mas hoje... Menos, mas ainda há. Não, mas hoje essa culpa desses assassinos, porque lá naquela época de Kardec,
As armas não tinham essa evolução que elas têm hoje. Hoje, uma arma dizima, assim, uma imensidão de adversários. E aí ele é culpado por esses assassínios? É a pergunta de Kardec. E a espiritualidade nos responde, não. Quando constrangido pela força. Ou seja, ele é obrigado, ele é um soldado, ele está ali para cumprir ordem. Não, quando constrangido pela força. Mas é culpado das crueldades que cometa. Sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Você falou sobre essa menina que assaltada, depois ela protegeu. Então, vamos imaginar que numa guerra o soldado tenha conseguido imobilizar o seu adversário. Ele não precise matar. Então, o papel dele, de conhecimento, é levar o prisioneiro, não matar. Então, por isso é que eles nos dizem aqui, né? Vai ser levado em conta também essa impulsividade do... Essa crueldade com que nós temos relatos que acontecem nesses conflitos, essa crueldade é levada, vai pesar nesse prato da balança. Agora, quando no campo de batalha, a morte daqueles oponentes, aquilo ali... É legítima defesa. Ah. Ele está no seu cumprimento do dever. Agora, quando eu pego um preso, e aí eu pratico atos tortura, de crueldade com ele, aí é um caso diferente. É exatamente isso que eles nos dizem, né? Questão 750. Ainda continuando sobre assassino. E Kardec pergunta: o que é mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Parricídio é a morte dos pais. E infanticídio seria a morte de criança. O que seria mais condenável? E a espiritualidade nos responde: ambos o são igualmente. Pois todo crime é um crime. Nesse caso aqui, né, Célia, não tem como a gente dizer vamos matar os velhos ou os novos. Não tem. É morte. Então, não tem mérito, não tem desmérito em proteger ou um ou outro. Os dois são importantes. Ambos o são igualmente, pois todo crime é um crime. Então, matar a mãe ou o filho, você vai estar cometendo. A mãe é mais idosa, já está chegando, está indo para lá, já vai morrer mesmo, amanhã ou depois. Talvez a ideia de Kardec fosse, olha, o pai aqui já viveu, ou o filho ainda tem muito o que viver, talvez fosse, não sabemos. Mas ele diz aqui, ele iguala que as duas vidas são importantes. E aí vem a 751. Como se explica que entre alguns povos, já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Infanticídio legalizado. E esses povos são povos do ponto de vista intelectual adiantados. É a pergunta que Kardec... Daquela época faz. E que hoje a gente tem notícia, né, de sistemas que proíbem o nascimento de mais de 1 ou 2 filhos, né? Pela sua superpopulação. Agora já está até abrandando isso. Mas
Mas nós temos povos adiantados intelectualmente que criança com sequelas físicas São eliminadas. são eliminadas. E aí a gente vê Olha, Célia, nós o corpo, temos... não vê o espírito. Na nossa legislação, uma das causas, uma das possibilidades da autorização do aborto é que caso o encéfalo, né? seja determinado algum problema congênito da criança. Então, nós estaríamos aqui eliminando, né, uma vida que, muito provavelmente, ela não veio por acaso. Nada é por acaso. Então, se ela está vindo com essa sequela, é porque ela foi... Tem uma razão de ser. Ela passou e é por um justa. departamento... Além de ser, tem uma razão de ser. É justo. É justo. Então, nós temos, por exemplo, aqui, né, casos de alguns livros e relatos em crianças que nasceram com problemas assim de e que tiveram como objetivos a formação do perispírito. Então ela precisava daqueles poucos momentos de vida. Mas a gente, infelizmente, a medicina hoje, a ciência, não leva em consideração esses aspectos, né? Ainda. Mas vamos então, tocar Kardec está aqui perguntando, assunto, né? que é a destruição. Como se explica que entre alguns povos já adiantados, sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação. E a espiritualidade nos responde: o desenvolvimento intelectual não implica necessidade do bem. Não é porque um espírito tem uma evolução muito grande intelectualmente que ele conheça a necessidade de praticar o bem. Que a moral esteja no mesmo nível. Que o bem faça parte da vida dele. Não quer dizer, Kardec, não, a espiritualidade não está dizendo que todo ser intelectualmente desenvolvido não pratique o bem, não entenda que o bem seja uma necessidade. Ele está dizendo, a espiritualidade está dizendo, está nos dizendo que o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência. Nós sabemos que os espíritos, nós vamos ter que desenvolver as duas asas. A asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Sem essas asas, não vamos alçar voos. Então, um espírito superior em inteligência pode ser mau. Ele é muito inteligente, só isso. Isto se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar. Apenas sabe. Ou seja, ele só tem conhecimento. A gente saber, né, Célia, que o desenvolvimento intelectual não tem nada a ver com o desenvolvimento moral. São coisas diferentes. São duas asas, como você falou. Então, ele só sabe, ele não sente. Ele não sente essa necessidade de se melhorar. Aí a gente lembra que eu pratico o bem, eu planto o bem, eu colho o bem. Eu planto, eu faço a semeadura do mal, eu vou colher o mal, independente do meu grau de intelectualidade. Perfeitamente. E a gente... Assim a gente encerra esse tópico, né? Falando sobre assassínio, né? E agora a gente vai falar sobre crueldade. Dentro da lei de destruição. É grande. Essa lei de destruição, ela tem bastante tópicos.
E é para a gente... refletir bastante sobre ela. Né? Porque ela vem nos falando... Ela fala primeiro da lei de destruição, fala da lei de destruição no âmbito geral, fala dos flagelos. Depois ele vem falando sobre as guerras, os assassínios, e agora nós vamos entrar na crueldade. Tudo a gente falou em crueldade, né, Célia? Na guerra. Quando nós falamos nessa lei de destruição, falamos sobre o abate dos animais, nós falamos sobre crueldade. Da crueldade. Porque o abate, o consumo da carne dos animais é permitido. Nós ainda precisamos. Mas a crueldade... Com que esse abate é feito não é do bem. O comprometimento vem daí. Então, vamos falar agora especificamente sobre crueldade. E a primeira pergunta que Kardec faz é: pode-se vincular o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Instinto de destruição. E eles respondem: é o instinto de destruição no que ele tem de pior, pois se a destruição aqui a gente precisa entender como essa transformação. Se a destruição algumas vezes constitui uma necessidade, essa transformação constitui uma necessidade, a crueldade nunca o é. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Então, pode-se vincular o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Não pode. Não podemos fazer isso. São coisas diferentes. São objetivos diferentes. A destruição tem como objetivo uma transformação necessária. E o instinto de destruição é uma crueldade. É a natureza má. A natureza má do indivíduo, do espírito. É essa natureza que está aqui, nesse caso, né, de crueldade, está aqui para domar isso, para modificar isso. Essa é a necessidade da gente fazer essa distinção, né, Célia? Porque a gente estamos falando sobre a destruição e a gente sempre volta àquela primeira questão, quando Kardec pergunta se a lei de destruição é uma lei divina, e eles respondem que sim, porque nós temos que entender que essa lei de destruição é para haver uma regeneração, uma transformação para melhor. E aí nós temos a questão 753. Eu acho que não vai dar tempo, mas pelo menos a gente lê. E a resposta, semana que vem a gente retorna. A resposta é grande. E a 753, Kardec pergunta: por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Porque lá na era primitiva... Que éramos nós, vivemos lá. Éramos nós. Vivemos lá. E a gente matava. E matávamos com crueldade. Com crueldade, por um prato de comida. E aí Kardec pergunta por quê? Por que razão a crueldade forma o caráter, forma a essência predominante dos povos primitivos? E eles nos respondem: nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, é o que os torna, em geral, cruéis. Ao demais, os povos de imperfeito desenvolvimento
se conservam sob o império dos espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Então, na semana que vem, a gente volta a essa questão, porque o nosso horário também já expirou. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a essa espiritualidade amiga, por esses momentos em que passamos aqui juntos, tendo esse livro, o Livro dos Espíritos, ao nosso alcance, nos explicando, nos ensinando, nos esclarecendo sobre esses temas tão importantes, como a necessidade de sermos fraternos, de sermos iguais, de levantarmos um irmão, nessa necessidade de sermos amorosamente irmãos. Te agradecemos, Mestre, e te pedimos que a tua luz ilumine sempre o nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.